Esta semana, no quadro SENEC Colégio do Carmo, 50 anos de compromisso com a educação em Unai, vamos mostrar a entrevista que realizamos com dois importantes personagens dessa história, Dr. José Adjuto Filho e o Sr. Francisco Lemos de Souza. Confiram. Dr. José Adjuto Filho, ex-prefeito de Unai, aos 85 anos, relembrou junto com o amigo Francisco Lemos de Souza os 50 anos do Colégio do Carmo. José Adjuto, que lembranças o senhor tem daquela época, da fundação do Colégio do Carmo? Tem a melhor lembrança possível, não? Foi uma época de luta, mas também de vitória. Sobretudo de vitória, porque o colégio está aí. E na época da fundação, o senhor foi um dos principais personagens, né, para efetivar a instalação e a vinda da SENEC aqui para a Unai. Realmente eu era o prefeito municipal, né? E me empolguei com a ideia de instituir o Colégio Unai, porque era um município muito grande, com influência decisiva em todo o noroeste de Minas, né? E fiz tudo. O Eu Rio com o Frei Paulo, com o Altir. E graças a Deus a ideia foi vitoriosa, né? Porque o Carmo está em toda a sua plenitude, toda a sua beleza. Tanto o Carmo, o Colégio do Carmo, como o Inesc, né? É uma vitória. E por que vocês se empenharam nessa vinda da SENEC aqui para a cidade? Na época, o que a SENEC representava para o Brasil? Olha, era muito importante, né? Ela tinha surgido recentemente e estava se alastrando pelo Brasil todo, né? Porque as dificuldades para implantar um educandário era difícil, era uma realidade, era um empecilho. E a SENEC surgiu com o nome de Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, de maneira que cobriu essa falha de uma maneira fantástica. Bom, José Adjuto, que mensagem o senhor deixa para todas as pessoas que participaram da história desde o início do Colégio do Carmo, que hoje desfrutam dessa escola maravilhosa que nós temos? Olha, eu desejo que todos continuem sempre, mas sempre mesmo, com as lembranças do passado, porque eles se refletem no presente de uma maneira extraordinária. Está aí o Carmo, está aí a SENEC, a Inesc e tudo mais, que teve a sua origem naquela luta histórica em 1958 a 62. Fico muito satisfeito e muito honrado. Na sua concepção, o que representava o Unai antes do Colégio do Carmo e depois do Colégio do Carmo? Qualitativamente, quase que tudo. Unai tinha uma escola primária, quando eu fui prefeito. Era o grupo Escola Unida Domingos Pinto Bruxado. Hoje tem 2 faculdades, né? E o Carmo, o Inesc com 4, 5 faculdades. Isso é fantástico. É uma vitória imensurável, né? O senhor Francisco Lemos de Souza, aos 80 anos, ainda guarda as fotos da primeira turma em que foi professor em 1962. Lembranças que vêm na memória rapidamente. A trajetória do colégio confunde com a minha chegada para Unai. Cheguei em Unai no fim de 58, no auge da campanha do Dr. José Adjuto, e me parece que já era até promessa de campanha dele fundar um educandário de 2º grau em Unai. Em 1959, foi o ano de construção, né, da escola, do ginásio, fisicamente, e a documentação junto ao Ministério da Educação e Cultura. Então, em março de 60, foi instalado o colégio, foi instalado e fundado o colégio. E eu ainda me lembro muito bem que, numa determinada manhã de um domingo, os padres fizeram uma grande procissão e conduziram a imagem da igreja até o salão nobre do ginásio. Então, logo terminou o ato litúrgico, reunimos em uma sala à esquerda de quem entra, até então, onde foi lida a ata de fundação e instalação do colégio.
Naquele tempo era colégio. A pedido da dona Celina Lisboa, que já era eleita a primeira presidenta do conselho, a ata foi lavrada pelo senhor Valdir Wilson Novaes Pinto, e a pedido dela, eu também, já designado secretário, ela me pediu que fizesse a leitura da ata de fundação e instalação do colégio. E então iniciou os trabalhos, né? E na semana seguinte, talvez poucos dias depois, eu e o doutor Zezé seguimos para Belo Horizonte, inclusive de avião, que naquela época era o meio de transporte mais fácil da região. No aeroporto de Pampulha, ainda me lembro muito bem, ele me entregou 30 mil cruzeiros para mim fazer as compras, né? Material de expediente da secretaria e equipamento de educação física. E de lá ele seguiu para o Rio de Janeiro para dar andamento na documentação do ginásio. Inclusive eu fiz essa compra, inclusive tecidos para uniforme, porque o comércio do Unai, se fosse encomendar tecido, né, para uniforme do colégio, demandava muito tempo, que tinha que fazer o pedido, tudo mais. Então, eu fiz a compra e trouxe esse material todo comigo para que nós pudéssemos instalar secretaria, né, fazer o uniforme e dar início ao ano letivo de 1960. Bom, então o senhor iniciou no colégio como professor de educação física? Como professor e secretário. E primeiro secretário? É, e primeiro secretário. E que lembrança o senhor tem dessa época de professor? A lembrança é muito, muito prazerosa, né? Inclusive no primeiro ano, me parece que o testemunho da professora Carmelita aí, o primeiro ano, né? A turma toda de uniforme novo, as mulheres eram, conforme você pode ver na foto ali, era blusa e saia e boina. E os homens, ao estilo do colégio militar, era jaqueta, né, calça comprida, jaqueta e casquete. Então, nesse mesmo ano, fizemos um grande desfile que empolgou a comunidade unaiense, né, pela sua organização e beleza, né? Então, essas lembranças são realmente prazerosas. Relembrando a história, os personagens destes 50 anos do Colégio do Carmo registraram um momento juntos a uma das primeiras alunas da instituição, a professora Carmelita Caetano dos Santos, que atualmente é coordenadora operacional do Colégio do Carmo.